Boa noite, bom dia e boa tarde para todos os que estão vendo e para os que verão este vídeo, porque eu tenho quase certeza que não tem ninguém vendo este vídeo no exato momento em que eu estou fazendo. Bom, para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, eu gostaria de avisar que este vídeo é uma live feita no Facebook, portanto eu vou passar aqui um tempo falando nada relevante para o tema que eu pretendo tratar neste vídeo. E se você quiser saber qual a proposta dessas lives e tudo mais, porque tem outras, né? Eu já perdi as contas de quantos vídeos eu já postei, mas tem todas no meu canal. O primeiro vídeo do meu canal explica qual é que é a proposta que eu fiz para fazer essas lives, enfim. É isso aí. Quando eu puder começar, é só alguém me falar, que aí eu começo a falar sobre alguma coisa relevante. Importante não, porque toda discussão, todas as coisas eu acredito que tenham algum nível de importância. E mesmo que o nível seja zero, é um nível de importância. Portanto, tem uma importância, se então é importante, mas não necessariamente é relevante. Porque, por exemplo, não é porque algo é importante que algo seja relevante. Por exemplo, não, é muito importante discutir, sei lá, sobre a capacidade do ser humano de ser aleatório, mas não é relevante para o tema que eu pretendo discutir hoje. Então, sendo assim, quando eu puder começar a falar de algo relevante, ótimo, posso começar, né? É o seguinte, primeiramente, viva os vadios e os ladinos. Segundamente, eu não sei se... Aliás, espera aí. Sim, o ano passado eu tive aula com um professor, que eu tenho quase certeza que quem falou foi um professor de história, que falou que não gostava do José de Alencar, compactou com o pensamento dele. E uma das justificativas que ele deu foi que o José de Alencar era um cara muito racista, né? Ele falou que o José de Alencar disse que o José de Alencar era contra a abolição da escravatura, e a justificativa que ele dava era: o que será de nossos negrinhos, né? É um pensamento extremamente racista do negro como um ser incapaz de sobreviver sozinho, sem a tutela do Estado, sem a tutela do Senhor, né? É aquilo que eu falei pra vocês. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu acho que foi quando a gente estava conversando sobre os escravos da Companhia de Jesus. Boa noite, Maria do Socorro. Boa noite, Bin Laden. Quando a gente estava conversando, eu acho que foi dos escravos da Ordem da Companhia de Jesus, que os jesuítas entendiam que os senhores estavam no papel de pai dos escravos. Uma coisa, na minha opinião, ridícula. E além disso, é uma coisa também que a gente vê refletida na situação dos africanos livres, nas justificativas ridículas de ficar mantendo os africanos livres aqui no Brasil, né? Sob a tutela do Estado, tendo de fazer trabalho forçado, sob a justificativa de que estavam ganhando experiência, né? É uma coisa ridícula. E é justamente proveniente dessa visão de que o negro é incapaz. Bom, e já que o tema de hoje vai ser sobre o Quilombo do Calunga, e através deste quilombo a gente vai começar a trabalhar o conceito dos quilombos, né? Então escolhi trazer essa reflexão pra gente ver o que será e o que foi dos nossos negrinhos, né? Vamos contar lá pro José de Alencar, que no momento talvez esteja na vida após a morte, e pode estar muito bem vem deste vídeo. É o seguinte, e para todos os outros que têm esse pensamento de que o negro é incapaz, de que o negro não é capaz de se organizar, de que o negro não é capaz de viver sem uma tutela de um homem branco, né? Então vamos começar falando o que é um quilombo. Eu acho que quando a gente vai falar de um determinado
conceito de uma determinada coisa, é interessante que a gente saiba a etimologia da palavra. Para quem não sabe, a etimologia de etimologia, eu não lembro agora de que palavra deriva a partir de é a palavra etimo, ou eu não lembro agora de onde é que deriva, mas eu sei que vem, acho que do grego, que significa verdade. E logia isso, geralmente coisa relacionada a estudo, ou seja, estudo da verdade, estudo do real significado das palavras, né? Então por isso eu sempre gosto de trazer a etimologia das palavras, porque eu acho que a etimologia é o que nos permite saber de onde é o real significado de uma palavra. E qual é a etimologia de quilombo? Se você for procurar no Google, você vai ver que a maior parte dos lugares dizem que quilombo vem de quilombo, que é uma palavra do idioma quimbundo, que quer dizer união, povoação, acampamento. Em alguns lugares, muito poucos, para falar a verdade, eu só encontrei 2 ou 3 dizendo isso, que quilombo viria do umbundo, da palavra oxilombo. Eu não falo umbundo, então não sei se a pronúncia está certa, tá bom? Pode ser muito bem que seja o quilombo, eu não sei como é o CH em umbundo, mas enfim, eu tô lendo aqui oxilombo. No caso, nos locais em que estava dizendo isso, não disse qual seria o significado, mas disse que seria o equivalente para a palavra para o termo brasileiro quilombo. Então provavelmente também significa união, povoação, acampamento. E um outro lugar também disse que havia vários outros termos equivalentes em várias outras línguas banto. Então quilombo é uma união, um acampamento, uma povoação. Se você for lá no dicionário Poais da língua portuguesa, vai estar dizendo o seguinte: quilombo é uma povoação onde se escondiam escravos fugidos do cativeiro, indígenas e brancos marginalizados, dotada de organização interna. Então era isso que era um quilombo. No caso, para vocês terem uma ideia da quantidade de quilombos que um dia já existiram, atualmente reconhecidos existem mais de 3.300. Com certeza há vários outros que ainda serão reconhecidos e vários outros que nunca serão reconhecidos porque a gente está no Brasil. E com certeza eu tenho segurança de afirmar que houveram milhares de quilombos que foram destruídos ao longo da história, mesmo depois da abolição da escravatura e do final do Império, tá? Para deixar bem claro. Bom, e agora a gente vai, que a gente sabe o que é um quilombo, vamos começar a falar sobre o Quilombo do Calunga. Para isso, eu vou começar, antes de falarmos sobre o Quilombo do Calunga, vamos colocar a música de hoje, que seria Kikyo, que está sendo cantada pelo mestre Charm. Eu não sei falar o nome dele, eu acho que se fala assim. E eu tenho quase certeza que é inclusive dele essa música.
que assim, a minha música tá no volume máximo, eu coloquei o computador mais perto. Não sei se ficou melhor. E valeu, Arthur. Bom, por que eu escolhi essa música eu vou respondendo durante o vídeo. Mas primeiro vamos entender o começo dessa música, que talvez como já me disseram aqui que o volume tá baixo, talvez então vocês não tenham entendido, né? Ele diz o seguinte: Kikyo, o dia amanheceu, hoje é festa lá na tribo, grito o cara já nasceu. Kikyo deixou a terra para Guarani cobrir e lutaram com coragem contra a escravidão aqui. Aí depois ele fala, grito de guerra, era também grito de dor. Ixi, esqueci, deixa eu ler aqui. Grito de guerra, é também grito de dor, e o dono dessa terra nunca tem valor. Bom, o que ele está dizendo aqui? Para quem não sabe, Kikyo, né, essa música provavelmente é baseada em uma outra música chamada Kikyo, só que essa do Geraldo Espíndola, e não creio que não seja de capoeira, né? E que no caso também Kikyo também é um livro do mesmo Geraldo, e nessa música e nesse livro ele conta a história do surgimento do homem, dos povos Tupi e Guarani, né? Que quem contou pra ele foi um índio que ele colonizou numa universidade, mas que eu não sei quem era quem contou essa história, não sei qual era a universidade. Não, a universidade eu sei, eu só não anotei e não me lembro dela. O importante é que Kikyo, no caso, seria o ancestral das tribos Tupi-Guarani. E, bom, ele diz aqui, no caso, Kikyo deixou a terra para Guarani cobrir, porque, segundo essa história, Kikyo, que é o ancestral, quando morreu, deixou a terra para os Tupi e para os Guarani, não deixou para os homens brancos, né? Essa terra que hoje é o Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai. Só que um detalhe, ele não fala que Kikyo deixou a terra para Tupi cobrir, para Tupis e Guaranis cobrirem, para Guaranis e Tupis cobrirem, né? Ele fala para Guarani cobrir. Por quê? Os Guaranis, isso aí na verdade é uma pista de onde de que território ele está falando, mas para ser mais específico, né? Não é o território brasileiro, o território sul-americano como um todo. É o território Guarani, que no caso ficava, né, e creio que ainda fica, na região do sul, do Paraguai, do Uruguai, uma região lá da Argentina, e a região do centro-oeste, talvez a região norte, eu não sei dizer se é a região norte também. Bom, e aí ele fala, lutaram com coragem contra a escravidão aqui, sendo um capoeiro, portanto do Brasil, então a gente já vai assumir que ele está falando da região ou da região sul ou da região centro-oeste. No caso, quando ele fala que lutaram contra a escravidão, não nos ajuda a determinar se seria os Guaranis da região centro-oeste ou os Guaranis da região sul, porque todos os povos Guaranis estavam lutando em algum momento lutando contra a escravidão, mas especificamente contra os bandeirantes que queriam escravizá-los ilegalmente, para deixar bem claro, porque uma vez que os povos Guaranis se converteram ao catolicismo, aí tem toda aquela história dos 7 povos da missão e da fase anterior das missões jesuíticas, que eu acho que eram 30 povos, e que os bandeirantes destruíram esses 30 povos, né? Então eles lutaram contra a escravidão, né?
esses 30 povos, e depois lutaram contra a escravidão com os bandeirantes, os que não estavam participando dessa experiência jesuítica também, né? E muito provavelmente depois que essas missões jesuíticas acabaram, continuaram lutando com a escravidão. E aí ele diz, grito de guerra é também grito de dor, e o dono dessa terra, a terra nunca tem valor. Quando ele disse, e o dono dessa terra, a terra nunca tem valor, ele está dizendo que o dono da terra Guarani, dessas terras guaranis, ou seja, os guaranis os guaranis, os indígenas em geral, estão falando que a terra não tem valor, porque a terra, propriedade é uma coisa que só existe na cabeça do ser humano, né? E não, só existe na cabeça de alguns seres humanos, porque a terra, os rios, os mares, o vento, o sol não tem dono. É para ser usufruto coletivo, não coletivo dos humanos, é coletivo de todos os seres vivos. É uma coisa que os seres humanos, principalmente os europeus, não sei quanto asiáticos, africanos, mas os seres humanos europeus, já que a gente está falando do Brasil, criaram na cabeça deles que pertencia a eles, né? E os guaranis, os indígenas falam, não, essa terra não tem valor porque essa terra é para ser usufruto de todos. Bom, e aí depois vou colocar na outra parte da música. Não, vou deixar continuar. Bom, no caso, ele diz aqui, deixa eu lembrar aqui, que agora vamos entrar na parte do Quilombo do Calunga. Isso aqui só foi a interpretação do início da música, tá? Ele fala, e nos quilombos tinha índio negro banto, que fugia do engenho, da escravidão do homem branco. E o negro índio não queria rebeldia, só queria amar a terra e viver com harmonia. Índio chavante, carajá e canoeiro, amoitava o negro no mato, fugia do cativeiro. Bom, essas 3 estrofes são as estrofes que permitem que a gente introduza com certeza o Quilombo do Calunga como pertencente à história dessa música. Por quê? Para começar, quando ele coloca outras 3 tribos indígenas, ele permite a gente dizer com certeza de onde é que ele está falando, né? De que guaranis, de que local do Brasil ele está falando. Que no caso ele fala índio chavante, carajá e canoeiro. Bom, para quem não sabe, os chavante, os carajás e os e o que ele chamou de canoeiros são da região centro-oeste e da região norte, né? Os chavante e os carajás são entre povos, etnias pertencentes
ao tronco linguístico macro-G, e os canoeiros que ele fala, eu creio que seria os avacanoeiro, o que no caso se autodenominam Anwa. Eu não sei se a pronúncia está correta, porque eu não falo o idioma dessa etnia. E é uma etnia que pertence ao tronco linguístico tupi. E essa tribo, a avacanoeiro, foi uma das que mais resistiu à invasão do chamado Homem Branco. Bom, vamos começar falando do Quilombo do Calunga para poder introduzir o resto dessa música. O Quilombo do Calunga, no caso, fica em Goiás, mais especificamente, né? Na Chapada dos Veadeiros, na região da Chapada dos Veadeiros. Deixa eu lembrar aqui. Sim. O que acontece? Vamos pensar em primeiro por que na Chapada dos Veadeiros e não em qualquer outro lugar, né? O objetivo de um quilombo é ser um refúgio, vamos dizer assim, né? Os escravos, eles fugiam e iam para onde? De preferência para um local mais longe possível do local em que eles estavam trabalhando, né? Para onde seria esse local? Geralmente nas matas, nos morros, nas serras, nas chapadas, né? Em locais de difícil acesso, locais escondidos. Assim evitava de bandeirantes, capitães do mato, polícia, exército, entre vários outros, descobrirem o quilombo, matarem os quilombolas, e os quilombolas que sobrevivessem recapturassem, né? Então, e como é que é a região do Quilombo do Calunga? Segundo o livro Uma História do Povo Calunga, que foi o livro no qual eu me baseei para escrever para fazer esse vídeo, né? Que no caso é um livro didático, feito até onde me consta pelo povo do Calunga, para o povo Calunga, né? Assim, que no caso eu acho particularmente que esses materiais didáticos feitos por quilombolas e feitos por indígenas é extremamente interessante para nós que não somos quilombolas, para nós que não somos indígenas, porque representa a visão deles, né? A história deles, a história que muitas vezes as pessoas não querem que seja contadas e que tem que ser contadas, né? Mas não vou mentir, sendo um livro didático, como já denunciou o governo extremamente competente que está atualmente no cargo do Brasil, né? Um amontoado de coisas escritas, né? Então você vá ler esse livro, mas vá sabendo que é um montão de amontoado de coisas escritas. Vou ler aqui as informações do relevo dessa região que deram nesse livro. No caso, esse território é cercado por várias formações, né? Entre elas as que ele cita, eu não sei se tem mais, são as Serras do Mendes, o Morro da Mangabeira, a Serra do Mocambo, do Bom Jardim, da Areia, de São Pedro, Moleque, Boa Vista, Contenda, Bom Despacho, Serra do Maquine e Serra da Ursa. E a descrição que ele dá é a seguinte: em costas íngremes, cheias de pedra, os caminhozinhos estreitos fazem curvas e sobem cada vez mais, quase perdidos no meio do mato. Depois, do outro lado, os paredões de pedra caem quase a pique nas terras baixas dos vales, como muralhas impossíveis de atravessar. Ou seja, é um local de difícil acesso mesmo, né? Cheio de locais para se esconder. E isso, no caso, é extremamente importante porque vai permitir que esse povo no território Calunga consiga manter as suas tradições, consiga manter seus conhecimentos, consiga manter as suas crenças vivas, né, com o passar das gerações. E mais do que isso, permite um desenvolvimento sustentável
nesses territórios. Ou algo que as pessoas deveriam começar a pensar mais em desenvolvimento sustentável. É um tema que eu acho muito importante de ser desenvolvido, que é uma coisa que tem muito a se aprender com as comunidades indígenas e quilombolas. No caso, eles viviam, não sei se ainda vivem, né, mas creio que sim, dos frutos da agricultura, da pecuária, de criação de galinhas, da caça, de comércio com cidades vizinhas e de comércio com grandes cidades, né? Eles dizem no livro, né, que demonstra muito bem o que é esse isolamento, o que antigamente, não sei como é hoje, porque eu nunca fui para lá, e mesmo que eu tivesse ido, eu provavelmente não ia me lembrar, mas no livro eles dizem que antigamente para ir do Quilombo do Calunga até Belém, demorava um ano. Eu não sei se agora eu não sei se é ida e volta ou é só ida, mas ainda assim é muito tempo. Porque, por exemplo, eu lembro de que eu ia lá de Paragominas, que é uma cidade no meio do nada do Pará, até São Paulo, mas especificamente eu creio que em Guarulhos. Agora eu não sei qual é a cidade que eu ia primeiro, mas enfim, eu acabava no meio dessa viagem indo para Guarulhos visitar minha avó, né? E ia de carro. E eu tenho certeza que não durava nem um mês, até porque as férias só tem 2 meses. Então, se durasse um mês, não teria, a ida não ia ter muito sentido, né? Bom, então, para vocês terem uma noção do que é esse isolamento dos quilombos. E no caso, ele fala que no quilombo tinha índio negro banto que fugia do engenho da escravidão do homem branco. Pra gente falar primeiramente sobre o negro banto, antes da gente falar da parte do índio, né? Vamos fazer uma pergunta muito simples. O que é calunga? Calunga, para quem não sabe, vou ler aqui os significados. Significa algo pequeno e insignificante. No Nordeste é o nome dado a um roedor, que também é chamado de catita. Também quer dizer pessoa ilustre ou importante. E é o nome da boneca que sai nos cortejos dos reis negros dos maracatus de Pernambuco. Além de significar morte, inferno, oceano e senhor, ser uma outra maneira utilizada antigamente para chamar o negro, e também ser o nome popular da planta Cimaba ferrugínea. E também é o nome de um quilombo e das pessoas, aliás, de um território, e também é o nome das pessoas que nascem dentro desse território. Bom, o que acontece? Calunga originalmente é o nome dado para o rio que separa o mundo dos vivos e do mundo dos mortos, em alguma cosmologia da etnia Banto. Bom, no caso, sendo então assim, nesse rio que as pessoas iam conseguir se comunicar com seus ancestrais. E uma pessoa que consegue se comunicar com seus ancestrais é uma pessoa importante, é uma pessoa ilustre. Portanto, e aí começou a ser chamada de calunga. E sendo assim, reis e chefes também são pessoas importantes, também são pessoas ilustres. Não necessariamente se comunicam com os ancestrais, mas sendo pessoas importantes e ilustres, passaram também a ser chamadas de calungas. E por isso, os senhores... E por isso, essa boneca, que eu não sei qual é, porque eu não sei como funciona o maracatu, né? Mas eu creio que por isso, essa boneca do Cortejo dos Reis Negros... Por isso, essa boneca do Cortejo dos Reis Negros se chamaria Calunga. E, no caso, os africanos que chegavam aqui, sendo que, como eu já disse no vídeo que a gente conversa sobre os povos africanos, a maior parte que veio para o Brasil era da etnia Banto, né, muito provavelmente chamavam os senhores de Calunga. E sendo assim, os homens livres passaram a chamar os escravos, os africanos escravizados de Calunga. E, portanto, começou a ganhar uma conotação de insignificante, de pequeno, de inferior. E aí,
E aí vem e aí, nesse caso, a catita, esse roedor, é um ser pequeno, é um ser insignificante, é um ser inferior. E aí começou a ser chamada também de calunga. Sim, no caso, o significado de morte está relacionado com Calunga, porque Calunga é o rio que separa o mundo dos vivos e dos mortos. E sendo assim também é relacionado com submundo, que as pessoas insistem em associar com o inferno. O submundo é uma coisa diferente de inferno, para deixar bem claro, né? Eu poderia explicar o porquê, mas não é relevante explicar a diferença de submundo para inferno. Mas se alguém quiser, eu explico. Bom, e essa questão com o oceano, o que acontece? O oceano é, poeticamente falando, um grande rio por onde os escravos vindos da África cruzavam. E esse rio era a tumba de muitos escravos. E os escravos sobreviventes tinham uma vida miserável, né? Então, de certa forma, esse oceano era uma vida miserável que estava condenada à morte. Tecnicamente, todos os seres humanos estão condenados à morte a partir do momento em que nascem. Mas, enfim, numa conotação seria no caso, seria uma morte infeliz, uma morte precoce. E, sendo assim, de certa forma, esse oceano se associou ao rio Calunga. Bom, o que acontece? Os escravos originais do Quilombo do Calunga teriam vindo da mina de Boa Vista, lá em Goiás. Chegaram nesse território que é cortado perto da região da Chapada dos Veadeiros, que é cortado pelo rio Paranã. E aí, sendo um rio, se associa ao rio Calunga, porque ambos são rios que cortam o território, que, olha só que poesia, né, de associação das palavras e das coisas. De certa forma, separa o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. O mundo dos mortos no sentido dos mortos que vivem miseravelmente, queriam morrer de maneira precoce, de um local em que eles poderiam ter uma chance de vida maior. Então, nesse local tinha uma planta que era a Cimaba ferrugínea, que passou a ser chamada de Calunga. E essa planta passou a ser sagrada. E daí, nomeando esse território de Calunga, ou talvez esse território fosse nomeado Calunga, e essa planta depois, por ser muito abundante, passou a ser chamada Calunga. Mas o livro Uma História do Povo Calunga diz que foi a planta que nomeou o território. E, no caso, nomeou o quilombo que nomeou o território. Bom, então, sendo assim, o Calunga é um local banto, né, de origem, a gente pode dizer que é um local de origem banto. E agora, e sendo assim, que está em Goiás, né? Então, está dentro do território da música da música Kikyo. Bom, no caso, o que acontece? A história desse quilombo, como já ficou bem claro, creio eu, está relacionada com a história do Ciclo do Ouro. Inclusive é por isso que eu desenhei essa imagem, Ciclo do Ouro, do cara que agora eu não lembro o nome. Mas enfim, as coisas importantes para se entender o resto, para entender a resto da composição da história do Quilombo do Calunga. Eu já disse isso, se vocês quiserem saber a história do Ciclo do Ouro no Brasil, vão tá lá no meu canal do YouTube. Eu creio que o nome seja a mineração aurífera no Brasil, deve ser algo assim, só vocês irem lá ver. Mas enfim, as coisas importantes para se lembrar da mineração do ouro, para entender o resto da história Calunga, é o seguinte. Primeiro, a gente tem que lembrar que a mineração do ouro, a descoberta do ouro foi no final do século XVI, no final do século XVII, início do século XVIII. E aí, atraiu muitas pessoas com oportunidade de riqueza. Estima-se que 40% da população portuguesa migrou para essa região. Houve uma grande urbanização que trouxe por consequência muitos escravos, e fora os escravos para trabalhar nas minas, tinha os escravos para trabalhar
na mineração propriamente dita. E aí, esses escravos tinham uma vida péssima. Além disso, né, a mineração vai ser expandida da região de São Paulo, Minas Gerais, para a região do Mato Grosso e Goiás, depois da Guerra dos Emboabas. E aí os escravos dessa mina de Boa Vista fogem e formam o Quilombo do Calunga. E aí temos a crise da mineração aurífera no Brasil. E, por consequência, algo teria de preencher esse buraco econômico. E esse algo vocês já sabem, é a pecuária. No caso, se vocês quiserem saber como é que era essa pecuária colonial, também tem um vídeo meu falando da pecuária colonial que eu não faço a mínima ideia de qual que era o nome, mas eu sei que era alguma coisa assim, laço boi, vaqueiro, e o resto eu não me lembro. Aí deve ser pecuária no período colonial. Deve ser uma coisa assim. E aí, com as fazendas, e aí se instalou fazenda, se instalou a criação de gado. E os escravos que estavam nessas fazendas, com certeza fugiam, né? E aí entra essa parte, no negro... Peraí, deixa eu ler aqui, que eu esqueci. Deixa eu ver... E nos quilombos tinha índio e negro banto que fugia do engenho, da escravidão do homem branco, né? E aí entra essa parte. E agora quanto aos indígenas, agora que a gente vai falar de toda essa composição negra, que inclusive também recebeu muitos escravos de outros quilombos, porque o que acontece? Os quilombos eram destruídos, os escravos que conseguiam escapar formavam outros quilombos, ou acabavam fugindo para o quilombo do Calunga, porque pode ter certeza que os quilombos, todos eles tinham conhecimento da localização deles, né? É uma coisa que é suposição minha, mas eu tenho certeza, vendo toda essa rede de solidariedade que eu já expliquei que existia, muito provavelmente os escravos conheciam onde ficavam os quilombos, né? Então, muitos escravos com certeza fugiram de quilombos que foram destruídos para o quilombo do Calunga. Bom, e agora, o que acontece e onde é que o índio entra nessa história toda? Porque, como vocês podem ter percebido, essa música Kikyo, ela foca muito mais no índio do que no negro, do que no escravo, né? No escravo negro, né? O que acontece? Os indígenas, eles já estavam lá antes do quilombo do Calunga existir, uma coisa lógica. Todo esse território americano já era ocupado antes dos europeus decidirem que não tinha dono, sabe? Mas assim, o que no território de Goiás tinha índios, tinham habitantes. E segundo o livro que eu me baseei, as etnias com quem eles estavam em contato, que ele cita, são os Acroás, os Capepuche, os Chacriabá, os Chavante, os Caiapó, os Carajá e os Avacanoeiro. No caso, Chavante, Caiapó agora eu não sei, mas Chavante, Carajá e Avacanoeiro são as tribos citadas na música. Bom, e como é que aconteceu esse contato? Os escravos chegaram, começaram a habitar nessa região da Chapada dos Veadeiros, já tinha índio lá. Os índios de início ficaram desconfiados, preferiram não chegar perto e ficar só observando para saber qual que era a deles, né? Então ficavam lá espiando durante a noite, se ouvia muito o assobio dos índios durante a noite, se ouvia muito as flautas, as flautas não, que ele chamou de gaita feita de bambu com furinhos que os indígenas tocavam, se ouvia muito isso à noite. Também os mais velhos também dizem que às vezes viam os índios do outro lado do rio, mas os indígenas fugiam assustados, assim como os quilombolas também fugiam assustados, os índios porque não queriam ter muitas vezes eram o que eles chamavam de índios bravos, né? Ou seja, índios que não conheciam e nem queriam ter contato
com o mundo do homem branco. E na percepção deles, os quilombolas faziam parte do mundo do homem branco, né? Então os quilombolas tinham medo deles, os indígenas tinham medo deles e não queriam ter nenhum contato com eles. E no caso, o que acontece? Com o tempo de observando os indígenas, eles começaram a entrar dentro do quilombo, propriamente dito, né? E eles faziam algumas coisas que, pelo que se dá a entender no que o livro disse, incomodava de certa forma os quilombolas. Mas eles levavam na brincadeira para evitar o que eles chamavam os tapuia ou os compadre, que era como eles denominavam os indígenas. O que eram essas coisas? Ele cita pegar comida da panela que deixavam fora na noite, fingir que roubavam galinhas e pegar meninos calunga, e aí levavam para as aldeias e devolviam uns dias depois. Eu não sei para que eles faziam essas coisas, mas no caso os quilombolas também não sabem dizer por que eles faziam isso, mas os mais velhos dizem que eles acreditam que era porque os indígenas queriam saber se podiam confiar nos quilombolas, né? E aí, com o tempo, né, é óbvio que eles tinham curiosidade, então começaram a observar as rezas e festas noturnas que os quilombolas faziam. E aí, alguns vendo eles se divertirem, né? Um ou outro ia pro meio deles, bebiam, eles ofereciam mapinga, os índios assentavam, e aí começavam a tentar se comunicar, não dava muito certo, porque os indígenas eles falavam as línguas tradicionais, né? As línguas das tribos deles, e eu creio que os quilombolas deviam falar português. Bom, deixa eu lembrar que sim. E aí, com o tempo, com essa aproximação, começou a ver casamento entre os indígenas e os quilombolas. Ou seja, os indígenas o quilombo não é formado apenas pelos africanos e seus descendentes, é formado pelos indígenas também. E mais do que isso, é formado também por brancos por brancos marginalizados, como eu já disse, segundo isso é o que o dicionário Wise disse. E é mesmo, os brancos, geralmente com problemas na justiça, fugiam para quilombos e passavam a viver entre os quilombolas. No caso, para vocês terem uma ideia dessa questão demográfica, a maior parte, sim, são de descendentes de negros, inclusive alguns são a ancestralidade africana é quase que total, mas tem, por exemplo, o Quilombo do Mocambo, que se eu não me engano fica lá na Bahia. A ancestralidade majoritária é de brancos, né? Uma coisa que é curiosa. Então, era todo esse... Então, o quilombo está todo dentro desse contexto multiétnico, né? Não vou usar multirracial, porque para isso teria de haver mais de uma raça humana vivendo no mesmo ambiente. Isso só existe no momento uma única raça humana viva. As outras todas foram extintas, né? Então é um contexto multiétnico, né, o quilombo. E é esse contexto que eu queria trazer para vocês. E para finalizar o vídeo de hoje, vou relembrar uma das estrofes. E o negro e o índio não queria rebeldia, só queria amar a terra e viver com harmonia, porque é isso que os índios e os negros queriam. Eles queriam apenas viver em harmonia, né? Amar aquela terra, viver daquela terra sagrada. Era isso que eles queriam, mas os homens brancos insistiam em atacar e insistem até hoje em atacar, inclusive fazendo barbaridades, né? Eu estava lendo um dia desses, né?
e acabei encontrando um trabalho que eu ainda vou ler, que eu não li, mas na reportagem falando sobre esse trabalho, que agora eu não sei qual que era, mas enfim, que falava de uma tribo, nesse trabalho denuncia que os indígenas dessa tribo tentaram envenenar eles não uma, mas 2 vezes. E obviamente, sendo a justiça brasileira muito igualitária, sem nenhum tipo de preconceito e sem nenhum preferencialismo para a maldita direita do agronegócio, né? Os culpados, as pessoas que deviam ficar presas e serem punidas, não foram, né? Porque afinal de contas a gente está no Brasil, um país muito justo. Era isso que eu queria trabalhar hoje. Até a próxima semana, por favor, compartilhem esse vídeo que estará dentro de uns 15 minutos no meu canal Papo com Grilo. Era só isso mesmo, até a próxima semana.